Graça e paz, irmãos, bom dia. É bom nós amanhecermos, ou na verdade estarmos pela manhã do dia do Senhor em louvor, em culto ao nosso Deus. E é maravilhoso podermos ter da parte do Pai uma revelação especial, a sua palavra, capaz de alcançar as nossas indagações, os nossos questionamentos, as nossas dores, capaz de nos servir de auxílio, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nessa manhã a nossa reflexão será no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, dos versos 40 ao verso 45, do verso 40 ao verso 45, apenas 5 versículos das Escrituras Sagradas. Marcos 1, 40 a 45. Eu farei a leitura e os irmãos assentados como estão, de forma reverente, acompanharão a leitura do texto. Marcos 1, 40 a 45. O texto da palavra de Deus nos diz o seguinte: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Amém. Oremos objetivamente. Senhor, a tua igreja se encontra neste local e anseia ser visitada neste momento pela graciosa presença do Espírito Santo do Senhor. Por isso nós clamamos a Ti, Deus Altíssimo, que se compadeça de nós nessa manhã. Me capacite, ó Deus, a explicar bem o que o Senhor já revelou, e capacite a igreja a entender bem. Visite cada coração aqui nas suas necessidades, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Há uma guerra em todos os seres humanos, de diversos modos. Me refiro ao relacionamento consigo mesmo. Na verdade, a nossa vida vive diante de um confronto entre razão e emoção. Às vezes nós vivemos, há aqueles, na verdade, que vivem mais pela razão, aqueles que são mais movidos pelo sentimento, pela emoção. Blaise Pascal, um famoso pensador de alguns séculos atrás, ele certa vez falou uma frase que ficou conhecidíssima. E ele disse que o coração tem razões que a própria razão desconhece. Ele se referia a esse fato de, às vezes, o coração nos apresentar razões que não faziam parte dos nossos planos. De repente nós somos surpreendidos por uma motivação que não estava desenhada naquele plano intelectual, naquele plano bem estabelecido. Às vezes nós somos confrontados pelas nossas emoções a tomar atitudes diferentes do planejado. Quando eu olho para esse texto, eu encontro isso. Eu encontro aqui, primeiro, Jesus agindo por um sentimento profundo. E nós vamos perceber isso mais claramente no decorrer da exposição das Escrituras.
E eu vejo também um homem curado agir motivado por um sentimento profundo. E nós vamos perceber isso também mais claramente no decorrer da exposição das Escrituras. Então, se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, ou o tema dessa mensagem, seria o seguinte: quando o sentimento fala mais do que o momento. Quando o sentimento fala mais do que o momento. O primeiro sentimento que fala mais do que o momento aqui é o sentimento do nosso próprio Senhor Jesus. Porque a Bíblia nos diz que, no verso 40, um leproso aproximou-se dele, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. É interessante que quando Lucas narra esse texto, lá no seu capítulo 5, dos versos 12 a 16, Lucas, como um médico, tem mais propriedade talvez para relatar sobre uma enfermidade. E Lucas diz que esse homem estava coberto de lepra. Agora, imagine, queridos irmãos, no contexto judaico daquele período, um homem coberto de lepra. Se a gente olhar para a cultura judaica, nós sabemos que por causa das prescrições do Antigo Testamento, que foram dadas num contexto específico e totalmente justificáveis, nós sabemos que um leproso era considerado um homem imundo. Agora, imagine um pouco a história desse homem. Provavelmente lhe aparece uma mancha, uma pequena mancha na pele, e a sua esposa, se era casado, preocupada, diz: olha, procure o sacerdote. Hoje seria o dermatologista. Naquele período era o sacerdote que verificava e tinha competência para examinar esses tipos de enfermidades. Essas são as prescrições do Antigo Testamento. E esse homem vai ao sacerdote. E de repente o sacerdote olha para aquela mancha e traz aquele diagnóstico terrível: olha, prepare-se, porque sofrimento vem pela frente. A partir daquele diagnóstico, aquele homem tinha que viver isolado. Aquele homem tinha que deixar a sua família, porque ele era considerado imundo. Isso porque, sem dúvida nenhuma, que naquelas condições precárias, se essa doença se espalhasse e se disseminasse no meio do povo, teríamos uma situação muito grave. Por isso as prescrições bíblicas revelam o cuidado e o amor de Deus pelo seu povo. Mas agora este homem vai ter que viver pelas cavernas. Esse homem vai ter que viver, se possível, junto a outros leprosos, imundos. Mas não bastasse o isolamento, não bastasse ficar agora, a partir desse momento, longe da sua família, se ele tinha filhos, se ele tinha esposa, não bastasse esse sofrimento de viver sozinho, de não poder mais estar na sociedade, acabou a vida profissional, acabou a vida familiar, acabou tudo, acabou a vida. E agora ele vai viver isolado. Por quê? Porque a sua enfermidade pode se espalhar e agora ele vai começar a perceber os seus membros apodrecendo. E ele vai começar a perceber a sua mão se desfazendo. É hanseníase. Aos poucos a pele vai descamando. A palavra lepra vem do verbo leipe, no grego, que significa descamar. E é isso que acontece. As pessoas naquele período, sem nenhum tipo de recurso médico eficiente ou eficaz, via os seus corpos serem a cada dia cobertos por aquela enfermidade, e os seus membros vão desaparecendo, e a Bíblia nos diz que, segundo o evangelista Lucas, que esse homem estava coberto com essa doença. Queridos irmãos, o leproso andava com roupas específicas para ser identificado. Mas que roupas era essa? Que roupas eram essas? Segundo os relatos do Antigo Testamento, eram roupas rasgadas. Segundo o relato do Antigo Testamento, esse leproso, esse enfermo, deveria estar com seus cabelos desgrenhados, para que fosse facilmente identificado, e para que essas eram as medidas sanitárias daquele tempo de recursos escassos. E agora, o que acontece? A Bíblia nos diz que esse homem vem de joelhos. Sua pele já está descamando e provavelmente há sangue, e ele se arrasta até a presença de Cristo. E diz para Jesus: olha, versos 40, se o Senhor quiser,
o Senhor pode me purificar. Queridos irmãos, quando eu digo que aqui houve um sentimento que falou mais do que o momento, eu digo pelo seguinte: se nós olharmos o contexto próximo dessa narrativa, você vai perceber que o ministério de Jesus está começando a ficar muito conhecido. E no verso 21 do capítulo 1, ele está ensinando numa sinagoga, manifesta um espírito imundo, todos estão admirados com a maneira como ele ensina e ficam mais admirados ainda com o fato dele expulsar aquele demônio de uma forma nunca vista por aquelas pessoas. Jesus começa a ficar conhecido principalmente quando ele vai até a casa de Pedro, e ali há uma mulher acamada e ele a cura, e isso provoca uma aglomeração absurda na porta de Pedro. O verso 32, depois dele ter realizado esse milagre, nos diz que trouxeram a Jesus todos os enfermos, todos os endemoniados, a ponto de se usar aqui uma figura de linguagem no verso 33 para expressar uma força, ou para expressar a grande quantidade de pessoas que estava ali. Diz no verso 33 do capítulo 1, toda a cidade estava reunida à porta. Nós sabemos que é uma figura de linguagem que quer descrever essa intensidade, ou essa quantidade de pessoas. E a Bíblia nos diz que ali ele realizou muitos milagres, curou muitos doentes. Mas todo aquele alvoroço faz com que Jesus tenha uma atitude inesperada. Porque o verso 35 diz que depois, quer dizer, no final da tarde lhe trouxeram essas pessoas, ele realizou essas curas, e depois no verso 35 diz que ele se levantou alta madrugada e foi orar. E após esse momento com o Pai, quando todos estavam buscando ele, diz o verso 37, ele é encontrado por Pedro, e Pedro diz: olha Jesus, todos estão te buscando. Por quê? Porque na verdade todos querem curas e milagres, como está acontecendo. Mas ali, Jesus, junto ao Pai, percebe mas Jesus junto ao Pai estabelece uma nova estratégia. Qual é? O verso 38 nos diz, há um adversativo, porque Jesus diz, porém, respondeu para Pedro, quando ele diz, todos te buscam, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus diz, eu vim para pregar e eu vou agora a outros lugares para pregar. E ele sai então não para fazer milagres, ele sai para pregar. Esse é o centro do ministério de Jesus. Quando a igreja do nosso tempo coloca os milagres como ênfase, há uma discrepância enorme, porque se são igrejas cristãs, deveriam se espelhar no ministério de Cristo, e o centro do ministério de Cristo não é ensino, não é milagres, mas é ensino, é pregação. E aqui Jesus sai para pregar, mas de repente surge algo novo. O que surge? Aquele homem que eu descrevi há pouco, todo desfacelado por uma enfermidade, se arrastando. E aí, queridos, nós olhamos para o verso 41. Jesus profundamente compadecido. Queridos, são necessárias duas palavras da língua portuguesa para descrever uma palavra aqui que aparece no original grego. Porque há um verbo aqui que remete a realmente esse sentimento de compaixão, no grego, que aparece apenas 12 vezes no Novo Testamento. E ele só aparece ligado à pessoa de Jesus. Esse verbo descrito pelo evangelista Marcos, ou esse sentimento descrito pelo evangelista Marcos, não alcança nenhuma outra pessoa no Novo Testamento. Só Jesus que tem esse tipo de sentimento. Que no português é necessária a palavra profundamente para que expresse a intensidade desse sentimento que tomou conta da pessoa do nosso Salvador. Profundamente compadecido. Veja que a estratégia é outra. Jesus saiu para pregar. Mas aí o que acontece?
Como eu disse, o momento é outro. Qual é o momento? Jesus quer percorrer as cidades, trazendo o ensino do Pai, como profeta que Ele é, que traz a mensagem de Deus aos homens. Mas o sentimento fala mais do que o momento. E Jesus não é insensível à dor daquele homem que se aproxima querendo ajuda. E é interessante como esse homem se coloca diante de Jesus: se quiseres, o Senhor pode me purificar. No relato paralelo de Mateus ou de Lucas, não me lembro bem, ele diz: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Quer dizer, o Senhor é Senhor, eu sei quem o Senhor é. Eu creio, eu estou convicto. E eu me submeto à tua vontade nesse momento. É diferente, né? Hoje em dia a gente vê, às vezes, ensinando por aí: eu determino a minha cura e tal. Esse homem humildemente de joelhos, numa situação deplorável, com sua pele toda desfacelando, provavelmente faltando membros, com os cabelos desgrenhados, com roupas rasgadas, arrastando os seus joelhos ao chão, num chão árido, sem pavimentação, e clamando: Senhor, olha para mim, tem compaixão de mim. Queridos, nós não temos um Deus insensível. Olha, aparentemente seu problema não é semelhante ao do leproso aqui, mas você tem problemas. Você tem alguma dificuldade, você tem alguma luta. Sabe, esse texto vem nos dizer que, olha, nós não temos um Deus que não se compadeça das nossas necessidades. Nós temos um Deus que se compadece de uma maneira que ninguém se compadece, que tem um sentimento que nenhum homem tem por você. Ninguém pode te amar, ninguém nesse plano terreno pode te amar como Jesus pode te amar. A Bíblia nos diz que Jesus estendeu a mão, verso 41, tocou aquele homem e disse: eu quero, fica limpo. Queridos, era comum, se alguém tocasse um leproso, que essa pessoa ficasse imunda. Aqui é o contrário que acontece. Aqui Jesus toca aquele leproso e não é ele que fica imundo, mas é o leproso que fica limpo. Isso nos mostra, queridos irmãos, que nós temos um Deus que não só se compadece de nós, mas pode nos auxiliar, nos socorrer, nos ajudar. Nós temos um Deus capaz de nos purificar. Ele se chama Jesus Cristo. Queridos irmãos, no entanto, nós não temos aqui apenas o sentimento de Jesus falando mais do que o momento. Nós temos também o sentimento do leproso falando mais do que o momento, porque Jesus faz uma veemente advertência, uma forte advertência, uma séria advertência para aquele homem. E qual é? O verso 44 nos diz, olha, ele lhe disse: olha, não digas nada a ninguém. Vai lá o sacerdote, o mesmo que diagnosticou o seu problema, vê lá o que a lei, o que o Antigo Testamento prescreve e oferece a oferta pela sua purificação, para que sirva de testemunho ao povo, que Deus fez algo na sua vida. Vai lá e faz isso. E o testemunho ao povo será por meio da oferta que você oferecerá. Não diga para ninguém, faça. Só que, se o sentimento de Jesus falou mais do que aquele momento, o sentimento do leproso também falou mais do que o momento, porque o leproso não conseguiu segurar. Esse leproso aqui é mais eficiente do que o classificado da Folha de São Paulo. Ele sai gritando, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, diz o verso 45, e esse verbo propalar é muito forte. Não é simplesmente contar, não. Ele está gritando: olha, minha vida mudou. Eu fui curado. A ponto de Jesus agora não poder entrar publicamente em qualquer cidade. Queridos irmãos, qualquer meio de marketing é fichinha perto desse leproso aqui. Porque ele grita para todo mundo: olha, eu fui curado, minha vida é outra. Acabou meu sofrimento, eu estou de volta para minha família. Eu estou de volta para o meu trabalho, eu estou de volta para a vida. Jesus pode te trazer de volta para a vida. Jesus pode te trazer de volta para a esperança. Jesus pode te trazer de volta para uma nova vida. Queridos irmãos, ele não segurou e ele saiu falando. E olha, ele foi tão eficiente, que agora veja o verso 45, Jesus não pode entrar publicamente em qualquer cidade mais.
Acabou. Mas ele tinha que permanecer em lugares afastados, lugares ermos, lugares desertos. E nesses lugares, pessoas de toda parte vêm ter com ele. Olha, esse aqui é um marqueteiro de primeira. A gente vê o presbítero Gilson às vezes comentando a importância, né, da divulgação e tal. Está aqui um exemplo de bom divulgador. O problema é que havia uma advertência, não era para fazer isso. Mas o sentimento falou mais do que o momento. Agora eu olho para esse homem aqui e percebo uma coisa muito, muito pesada. Por quê? Jesus diz para ele, não fala. Não aguentou e falou. Agora Jesus mudou sua vida, Jesus entrou na sua vida, Jesus te purificou, Jesus trouxe esperança para você, Jesus te enche de alegria, Jesus te enche de paz, Jesus te conduz no caminho, Jesus é tudo para você e Ele falou para você falar e às vezes você não fala. Não era para Ele falar e Ele não segurou e falou. E é para você falar, é para nós falarmos. E nós, muitas vezes, deixamos que o balconista da padaria não saiba que você é crente. Que o frentista do posto não saiba que você é crente, que Jesus mudou sua vida. Que o seu funcionário não saiba que Jesus mudou sua vida. Que o barbeiro não saiba que Jesus mudou sua vida. Essa semana eu tive uma experiência maravilhosa. Eu fiquei umas 2h30 no barbeiro, falando de Jesus. Que bênção, que maravilha. É necessário que nós acordemos para esse fato. Que Jesus fez nas nossas vidas algo semelhante ao que foi feito na vida desse homem. Jesus nos trouxe a vida de volta. E, ao contrário dele, Jesus nos manda falar. Mas também fica aquela lição, cuidado com seus sentimentos. Veja que quando o sentimento de Jesus fala mais alto, significa salvação e restauração. Quando o sentimento humano fala mais alto, significa agora empecilho para que Jesus caminhe. Dá errado. Então, cuidado. Tente ter esse equilíbrio. Sentimento e razão, mas não esqueça, o sentimento é importante, assim como Jesus se compadeceu, Jesus quer que nós sejamos como Ele, compadecidos pelos outros, amém? Amém.